Bom dia, bom dia, bom dia. Sextou por aqui. Hoje, dia 22 de maio de 2026. E eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre o que é normal. O que é normal para vocês? Será que o conceito de normal é um conceito objetivo ou será que ele é um conceito subjetivo? Bom, na minha humilde opinião, o conceito de normal, ele é super subjetivo, né? Dependendo da época, dependendo da cultura, do local, dependendo da forma como a pessoa foi criada. Então, uma coisa que é normal para mim pode não ser para você que está aí me assistindo. Vou dar um exemplo aqui. Os esquimós. Os esquimós de antigamente, eles tinham o costume de oferecer para os convidados a sua esposa, para que eles pudessem passar a noite. Eles faziam isso por quê? Porque eles moram num lugar extremamente gelado e eles entendiam que se oferecessem a esposa para que os hóspedes pudessem passar a noite, eles estariam oferecendo calor humano, proteção, segurança. Então esse era o costume deles e era normal para eles. Para eles, se o hóspede negasse, recusasse a oferta, eles a tinham como uma ofensa. Então, esse costume deles, para eles, era totalmente normal. Eu acredito que para nós não seja, né? Gente, eu ainda estou um pouco séria nos vídeos, ainda não estou conseguindo brincar, ainda não estou conseguindo falar do jeito que eu realmente sou, porque eu sou uma pessoa que gosta de brincar muito. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma prova durante o curso de psicologia, onde a minha professora, minha queridíssima Fernanda Cubas, perguntou o que é normal. E aí eu respondi assim que o normal ele é subjetivo, né? Como eu acabei de dizer para vocês, ele é extremamente subjetivo. E eu dei um exemplo, à época, para fazer graça, lógico, mas não deixava de estar certo no meu ponto de vista. Dei um exemplo citando o nosso querido coordenador do curso na época, o nosso Kevin, porque o Kevin, ele teve uma época que ele costumava marcar 2, 3 provas para o mesmo dia. E as provas do curso de psicologia, elas não eram fáceis, elas eram extremamente extensas, muito extensas. Então, mesmo as questões objetivas, aquelas de múltipla escolha, tinham textos gigantes, textos gigantescos, que a gente perdia muito tempo para ler e interpretar. E até as questões mesmo de múltipla escolha eram muito grandes, as opções, né, que a gente tinha para marcar as alternativas. Além dessas 5, 6 questões de múltipla escolha, ainda tinham de 2 a 4 questões abertas, que não eram pequenas as respostas. Todo mundo gostava que a gente escrevesse texto. Então a gente saía de lá extremamente esgotado. Então nessa questão onde a Fernanda perguntou o que é normal para nós, eu citei isso como exemplo. Falei para o Kevin, que não está aqui fazendo as provas, é perfeitamente normal colocar a gente para fazer 2, 3 provas no mesmo dia. Mas pra gente, pra nós estudantes que estamos aqui fazendo a prova, isso não é normal, porque é muito cansativo, é muito desgastante, não só física, mas principalmente mentalmente. A gente se desgastava muito ali fazendo aquelas provas. Então eu falei isso na prova, lógico, brincando, mas tirei total, porque não deixou de ser verdade, né? Enfim, para a psicanálise, para o nosso querido pai da psicanálise, Freud, a normalidade, ela simplesmente não existe, ela é irreal, né? O que é considerado normal é um equilíbrio, é a gente saber lidar com os conflitos do dia a dia. Por quê? Porque, gente, a nossa mente vive constantemente em conflito, o tempo todo a gente está pulsando entre as pulsões aqui de vida e morte, né? Então, a normalidade, o que é dito considerado normal pela psicanálise, é nós sabermos lidar com os nossos conflitos sem perder o equilíbrio,
né? Então o equilíbrio é tudo. É uma pessoa que sabe, que consegue amar e trabalhar sem perder esse equilíbrio, sem perder a flexibilidade, ela é tida como uma pessoa normal. Então o normal é isso, o que é considerado normal, né? Pela teoria psicanalítica é exatamente isso. É a gente saber lidar com os nossos conflitos, é a gente ter laços de afetividade, laços significativos de afetividade, e a gente conseguir ser útil, sem que isso nos adoeça. Porque a partir do momento que a gente faz isso de forma com que a gente se adoeça, isso já não é mais normal, tá? Então é isso aí. A mensagem de hoje era essa, era sobre o que é considerado normal, e era para deixar aqui um recadinho para vocês. Não deixem de ser vocês mesmos por conta de regras da sociedade. A gente ser rígido com relação às regras da sociedade faz com que a gente perca a nossa subjetividade, a nossa criatividade, a nossa essência. Então, se você acha normal pintar seu cabelo de azul, de roxo, pintar as unhas de amarelo, de preto, ou se vestir de uma forma excêntrica, não se importe com o julgamento dos outros. Não se importe. Seja você. Seja você. Porque ser normal é ter um equilíbrio e não se deixar levar pelos conflitos, não se deixar adoecer pelos conflitos que nós estamos vivendo constantemente no nosso dia a dia. Porque até mesmo as pessoas normais, ditas como normais, têm os seus conflitos. Gente, uma ótima sexta-feira para vocês, um excelente final de semana, um beijo grande e até o próximo vídeo.